Ser torcedor do Palmeiras é viver cada partida com o coração acelerado, sabendo que qualquer jogo pode se transformar em mais um capítulo memorável da trajetória do clube. Foi exatamente esse clima que tomou conta de mais uma noite marcante para o Verdão, em um confronto intenso que reuniu emoção, rivalidade e muitas histórias recentes envolvendo Palmeiras e Botafogo. O Allianz Parque estava novamente tomado por um mar verde. Como sempre acontece quando o Verdão joga diante de sua torcida, o estádio virou um verdadeiro palco de pressão e entusiasmo, onde cada grito vindo das arquibancadas parecia impulsionar o time em direção ao triunfo. Muito antes da bola rolar já existia um clima diferente no ar. Não era apenas mais uma rodada do campeonato. Havia também um reencontro especial envolvendo o volante Marlon Freitas, que enfrentava a equipe pela qual atuou durante um período importante da carreira. A trajetória de Marlon no futebol passou por momentos marcantes defendendo o clube carioca, e por isso o reencontro naturalmente carregava emoções à flor da pele. Quando um jogador encara antigos companheiros e um ambiente que fez parte de sua história, é normal que sentimentos fortes apareçam. Dentro de campo, porém, o que se viu foi um Palmeiras muito concentrado e competitivo. A equipe mostrou desde os primeiros minutos que estava determinada a dominar o jogo. A organização tática do time mais uma vez chamou atenção. Cada setor parecia funcionar com precisão, fruto do trabalho intenso realizado ao longo das últimas temporadas. Na defesa, o time demonstrava segurança. No meio-campo, o controle da posse de bola ajudava a ditar o ritmo da partida. No ataque, as movimentações constantes criavam dificuldades para a marcação adversária. A torcida vibrava a cada recuperação de bola. O clima nas arquibancadas era de confiança. Sempre que o Palmeiras consegue impor seu estilo de jogo, a sensação de perigo constante começa a aparecer. E não demorou muito para isso se refletir no placar. O Verdão conseguiu construir uma vantagem importante durante o confronto. O momento do gol foi acompanhado por uma explosão de alegria nas arquibancadas. Torcedores se levantaram, gritaram, celebraram e sentiram aquela descarga de emoção que só o futebol é capaz de proporcionar. Mas como acontece em partidas de alto nível, nada estava resolvido. O Botafogo tentou reagir. A equipe visitante passou a buscar mais o ataque. Essa postura deixou o jogo ainda mais disputado. As jogadas ficaram mais intensas. As divididas passaram a acontecer com mais força. Os jogadores começaram a trocar provocações em alguns momentos. Era o típico cenário de um confronto equilibrado. Mesmo com toda essa pressão, o Palmeiras manteve a cabeça no lugar. O time demonstrou maturidade para lidar com a situação. Essa capacidade de manter a calma nos momentos difíceis se tornou uma marca do Verdão. A equipe sabe administrar o ritmo da partida conforme a necessidade. Quando precisa atacar, ataca. Quando precisa controlar o jogo, controla. Essa inteligência coletiva é um dos pontos fortes do time. A torcida percebe isso claramente. Por isso o apoio vindo das arquibancadas nunca diminui. Cada desarme era comemorado. Cada passe certo era incentivado. O estádio inteiro parecia viver o jogo com intensidade. Com o passar do tempo, o Palmeiras conseguiu manter o controle da situação. A equipe administrava a vantagem construída com muita concentração. Os jogadores demonstravam comprometimento em cada lance. Quando o árbitro encerrou a partida, veio a confirmação do resultado positivo. A comemoração tomou conta dos jogadores e dos torcedores. Mais uma vitória importante. Mais um passo firme na caminhada da temporada. Mas logo após o apito final, a tranquilidade deu lugar a um momento de tensão. Alguns atletas começaram a discutir dentro de campo. No meio da situação, estava Marlon Freitas. O volante trocou palavras com antigos colegas do Botafogo. Era visível que o momento estava carregado de emoção. O reencontro com o antigo clube parecia ter despertado sentimentos intensos. Alguns jogadores tentaram intervir. Outros se aproximaram para entender melhor o que estava acontecendo. Por alguns instantes o clima ficou mais pesado. A discussão aumentou de tom. Felizmente, a situação foi rapidamente controlada. A confusão não passou de um bate-boca típico do futebol. Momentos como esse acontecem em partidas carregadas de rivalidade.
especialmente quando existem histórias pessoais envolvidas. No caso de Marlon Freitas, o reencontro com antigos companheiros naturalmente trouxe emoções fortes. Para o torcedor palmeirense, entretanto, o principal já havia sido conquistado. O Verdão saiu de campo com a vitória. O time demonstrou novamente sua força competitiva. Essa mentalidade vencedora tem sido uma característica constante da equipe. Nos últimos anos, o Palmeiras se acostumou a disputar partidas importantes com maturidade. Mesmo em confrontos difíceis, o time consegue manter o foco. Esse comportamento é reflexo de um trabalho sólido. A comissão técnica conseguiu construir uma identidade clara para o elenco. Disciplina tática, intensidade e espírito coletivo se tornaram pilares do time. Os jogadores abraçaram completamente essa filosofia. E a torcida também. Cada vitória fortalece ainda mais essa conexão. O palmeirense sente orgulho de ver uma equipe que luta em cada jogada. Um time que respeita a camisa que veste. E um grupo que nunca entra em campo sem ambição. A temporada ainda está cheia de desafios. Muitas batalhas ainda serão disputadas. Mas atuações como essa mostram que o Palmeiras segue preparado. Preparado para enfrentar grandes adversários. Preparado para suportar pressão. E preparado para continuar lutando por novas conquistas. O elenco possui qualidade. O trabalho técnico continua evoluindo. E a torcida permanece acreditando. Porque quando Palmeiras e torcida caminham juntos, o resultado costuma aparecer. Aquela noite foi mais uma prova disso. Uma vitória construída com esforço. Um jogo marcado por emoção. E mais um capítulo da caminhada do Verdão em busca de novas glórias. Se você também vibra com cada jogo do Palmeiras, continue acompanhando o canal para ficar por dentro de todas as notícias e histórias do nosso Verdão. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo com outros palmeirenses apaixonados pelo maior campeão do Brasil. Agora vamos para a próxima notícia. Quando se fala em futebol mundial, poucos nomes conseguem despertar tanta emoção quanto o de Cristiano Ronaldo. E nas últimas horas, um rumor curioso começou a circular entre torcedores e páginas esportivas, especialmente entre aqueles que respiram o amor pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Segundo comentários que ganharam força nas redes sociais em rodas de conversa entre apaixonados por futebol, o craque português teria enviado um recado comovente e especial direcionado ao Verdão. Para quem ama o Palmeiras de verdade, qualquer menção ao clube feita por uma estrela mundial, já é motivo de orgulho. E quando essa estrela é simplesmente Cristiano Ronaldo, a emoção cresce ainda mais. A ideia de que um dos maiores jogadores da história do futebol possa olhar para o Palmeiras com respeito, admiração ou carinho é algo que mexe profundamente com o coração do torcedor alviverde. Nos últimos anos, o Palmeiras deixou de ser apenas um gigante nacional para se tornar uma potência também reconhecida internacionalmente. Títulos importantes, campanhas memoráveis e um futebol competitivo fizeram com que o clube ganhasse respeito ao redor do planeta. Por isso, não seria absurdo imaginar que Cristiano Ronaldo acompanhe, mesmo que de longe, o que acontece com o Verdão. O rumor que começou a circular fala sobre uma mensagem especial, carregada de respeito e admiração. Não há confirmação oficial, não existe comunicado formal, mas entre os torcedores a história ganhou vida própria. E quando a imaginação do torcedor se mistura com o amor pelo clube, nasce algo poderoso: a esperança. Muitos palmeirenses começaram a comentar que Cristiano Ronaldo teria demonstrado admiração pela grandeza do Palmeiras e pela paixão de sua torcida. Afinal, o Verdão é conhecido mundialmente por sua história, por sua força nas arquibancadas e por sua capacidade de se reinventar ao longo das décadas. O Palmeiras não é apenas um clube de futebol. Para milhões de torcedores, ele é parte da vida, da família e das memórias mais importantes. Por isso, imaginar um ídolo mundial reconhecendo essa grandeza toca profundamente quem vive Palmeiras todos os dias. Há quem diga que o suposto recado de Cristiano Ronaldo teria sido motivado pelo respeito ao futebol brasileiro. Outros acreditam que o craque português admira especialmente clubes que possuem história, torcida apaixonada e identidade forte. E poucos clubes representam tudo isso tão bem quanto o Palmeiras.
O Verdão carrega uma trajetória repleta de conquistas, superações e momentos inesquecíveis. Desde os tempos da academia até as campanhas recentes que colocaram o clube novamente no topo da América, o Palmeiras construiu uma identidade vencedora que chama atenção no cenário mundial. Cristiano Ronaldo, conhecido por sua mentalidade competitiva e obsessão pela vitória, sempre demonstrou respeito por clubes com cultura vencedora. E nesse aspecto, o Palmeiras certamente se encaixa perfeitamente nesse perfil. Entre torcedores, começou a surgir também uma reflexão interessante. E se esse recado realmente existir? E se, de alguma forma, Cristiano Ronaldo estiver olhando para o Palmeiras com admiração verdadeira? Essa possibilidade faz o torcedor viajar na imaginação. Afinal, o futebol é feito também de sonhos. A história do Palmeiras sempre foi marcada por momentos que pareciam impossíveis, mas que acabaram se tornando realidade. Grandes contratações, campanhas épicas e conquistas improváveis fazem parte do DNA do clube. Por isso, quando surge um rumor envolvendo um nome gigantesco do futebol mundial, a torcida não ignora. Ela sonha. Ela imagina. Ela conversa. Nas redes sociais, muitos palmeirenses começaram a compartilhar mensagens emocionadas falando sobre o orgulho que sentem ao ver o clube respeitado internacionalmente. Mesmo sendo apenas um rumor, a simples possibilidade de Cristiano Ronaldo reconhecer a grandeza do Palmeiras já foi suficiente para gerar milhares de comentários. Torcedores começaram a lembrar que o Verdão enfrentou grandes equipes do mundo ao longo da história e sempre demonstrou competitividade e tradição. O respeito que o Palmeiras conquistou não surgiu por acaso. Ele foi construído com trabalho, títulos e paixão. E é exatamente isso que faz o clube ser admirado até mesmo por quem está do outro lado do planeta. Cristiano Ronaldo é conhecido por sua dedicação absoluta ao futebol. Ele construiu uma carreira baseada em disciplina, talento e mentalidade vencedora. Valores que, curiosamente, também fazem parte da cultura do Palmeiras. Talvez seja justamente essa conexão que fez o rumor ganhar tanta força entre os torcedores. A ideia de que um dos maiores atletas da história do esporte possa reconhecer a essência palmeirense cria uma ponte simbólica entre dois mundos. De um lado, um craque que marcou época no futebol europeu e mundial. Do outro, um clube brasileiro que construiu uma das histórias mais ricas do futebol sul-americano. Para o torcedor do Palmeiras, imaginar esse encontro de respeito é emocionante. Porque o palmeirense sabe o que representa vestir essa camisa. Sabe o peso da história. Sabe o valor das conquistas. Sabe a força da torcida que nunca abandona. O Palmeiras já mostrou inúmeras vezes que é um clube capaz de surpreender o mundo. E por isso rumores como esse acabam ganhando ainda mais força. A torcida começa a imaginar diferentes cenários. Alguns sonham com uma simples mensagem de admiração. Outros brincam imaginando algo ainda maior no futuro. Mas independentemente do que seja verdade ou apenas especulação, uma coisa é certa: o Palmeiras continua sendo um clube que chama atenção no cenário mundial. E isso é motivo de orgulho para qualquer palmeirense. Porque quem ama o Verdão sabe que esse clube carrega uma história gigante. Uma história construída com suor, luta e paixão. Cada título conquistado representa anos de dedicação. Cada vitória marcante reforça ainda mais o tamanho dessa instituição. O Palmeiras é mais do que um time. Ele é uma identidade. É uma tradição que atravessa gerações. É uma paixão que passa de pai para filho. E talvez seja exatamente isso que faça o clube ser admirado até por grandes nomes do futebol mundial. Cristiano Ronaldo sempre demonstrou respeito por clubes com torcidas apaixonadas. E nesse aspecto, o Palmeiras certamente está entre os maiores do planeta. A torcida alviverde transforma estádios em verdadeiros caldeirões. Ela canta, vibra e apoia o time em todos os momentos. Essa energia é algo que qualquer jogador profissional reconhece e valoriza. Por isso, imaginar Cristiano Ronaldo enviando um recado especial ao Palmeiras mexe com o sentimento de todos os palmeirenses. Porque o futebol é emoção. É conexão. É respeito entre quem vive o esporte. E quando um craque mundial demonstra carinho por um clube tão amado, o impacto é inevitável. O rumor continua circulando. Alguns acreditam. Outros apenas observam com curiosidade.
Mas para o torcedor do Palmeiras, o mais importante é o orgulho de ver o clube cada vez mais respeitado. Porque, independentemente de qualquer especulação, o Verdão já escreveu seu nome na história do futebol mundial. E continuará escrevendo. Com novos capítulos. Com novas conquistas. Com novas histórias para emocionar milhões de torcedores. O Palmeiras sempre foi um clube de grandes momentos. E talvez seja exatamente por isso que rumores assim encontram terreno fértil entre os torcedores. Porque quem ama o Verdão sabe que neste clube o impossível muitas vezes se transforma em realidade. E é justamente esse espírito que mantém viva a esperança e a paixão de cada palmeirense espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Se você também vive intensamente cada notícia, cada rumor e cada história do nosso futebol, continue acompanhando o canal. Aqui a paixão pelo esporte, pelos clubes e pelas grandes histórias do futebol sempre vem em primeiro lugar. Então aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com outros apaixonados por futebol. Assim você ajuda a fortalecer essa comunidade que vive cada emoção do esporte como se estivesse dentro de campo.